A Polícia Civil de São Félix do Xingu, no sul do Pará, investiga o assassinato de 3 pessoas da mesma família que residia às margens do rio Xingu. José Gomes, o Zé do Lago, sua mulher, Márcia Nunes Lisboa, e a filha dela, Joane Nunes Lisboa, foram mortos a tiros de pistola. O casal morava há mais de 20 anos na localidade, onde desenvolvia projeto ambiental de repovoamento das águas com filhotes de tartarugas. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Ney Strozak, advogado, membro fundador da ABJD e colaborador da Comissão de Direitos Humanos, ARNES. Olá, doutor Ney Strozak, seja muito bem-vindo, prazer falar com o senhor. Boa noite, é um prazer todo nosso em poder colaborar com este assunto, que é um assunto fundamental. É exatamente, viu, doutor Ney, tão fundamental e que nos remete a mais uma chacina ocorrida nas comunidades ribeirinhas do norte do país. Como é que está essa questão? Como é que está a apuração dessa chacina, doutor? Infelizmente, as investigações, as apurações estão paralisadas. Não temos notícia de nenhuma providência ou de que tenha sido identificado o assassino ou quem mandou matar essa família. É uma pena, aliás, é lamentável o estado das coisas, essa impunidade que reina, especialmente no estado do Pará. Sim. Segundo a CPT, nas últimas décadas foram mortas 62 pessoas em razão da luta pela terra ou que estavam atuando na proteção e na defesa do meio ambiente. É uma loucura. É uma situação que não existe parâmetro internacional, só no período de guerra. Sim, sem dúvida. Sobre esse andamento das investigações, eu vou separar a minha pergunta em duas partes. A primeira é o que o senhor tem a dizer sobre o silêncio das autoridades, porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, eu como jornalista, inclusive, doutora, aqui falando para você, já tive dificuldades de acessar informações por lá. Mas mesmo as entidades de defesa dos direitos humanos que estão fazendo esse acompanhamento tiveram como resposta o absoluto silêncio da Secretaria. Então, como o senhor avalia essa situação do silêncio e se há uma possibilidade real de federalização do caso? Sim, existe uma possibilidade real de federalização e para nossa sorte, o Ministério Público Federal já abriu um procedimento, já tomou as primeiras providências, já requereu informações da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. E também o Ministério Público Federal, com todo o poder que tem, até este momento não recebeu nenhuma explicação plausível sobre as razões do não andamento das investigações. Então, este caso é um caso típico. E já se passaram mais de 30 dias da morte, do assassinato da família. Até agora não temos nenhuma informação sobre eventual investigado, possíveis acusados. Então não há outra saída a não ser a federalização deste caso. E pior, a Polícia Federal, do jeito que está organizada e amedrontada pelo governo federal, também não temos grandes expectativas de que vai ter uma investigação séria e que consiga chegar aos mandantes e aos assassinos. Doutor Ney, mais uma chacina aí na região norte do país, nesse caso com uma família ambientalista, que já que desenvolvia um trabalho de repovoamento das águas com filhote de tartaruga, mas a gente também vê constantes ataques a quilombolas e a indígenas, né? Nesse sentido, como é que vocês estão lidando com essa situação, uma vez que, ao que tudo leva a crer, o governo federal parece que lava as mãos? A minha pergunta, a ministra da Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, já se posicionou, já mandou uma comissão para ouvir aí? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Zero ação do governo federal. Lavou as mãos. E parece que não é do Brasil o problema. Parece que em outro país, o governo federal, o Ministério dos Direitos Humanos não fizeram nada, absolutamente nada, sobre este caso. Aliás, neste e nos outros casos.
Os militantes da área de direitos humanos que lutam na defesa do meio ambiente, nós só temos uma ação hoje, é contar quantos dias faltam para acabar esse governo. Infelizmente, o governo federal e também o governo do estado do Pará, neste momento, tem as mãos sujas de veneno e sujas de sangue. A morte dessa família e a morte de outros lutadores, defensores da floresta na região norte, é um descalabro. E, infelizmente, as autoridades, mesmo as autoridades federais, não movem uma palha para fazer investigação e para prender aqueles que forem identificados e que forem condenados. E o governo do Pará, olha, lamentável também. A única saída que nós visualizamos é a sociedade civil pressionar. A sociedade civil organizada precisa entrar em campo, precisa denunciar nas cortes internacionais. E é o que a Comissão de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, está fazendo. A comissão pediu uma audiência com o governador do estado do Pará para, pelo menos, dizer, olha, a sociedade civil está de olho. Nós vamos levá-los para as cortes internacionais. Se mexam, façam alguma coisa. Mas mesmo com toda essa cobrança das organizações de defesa dos direitos humanos, infelizmente, possivelmente pela orientação do governo federal, que autoriza o uso de armas, autoriza as queimadas, autoriza o desmatamento, o governo do estado se sente legitimado para não fazer nada. É uma pena, é lastimável. Doutor, a minha pergunta agora ia justamente nesse sentido. O Pará, infelizmente, tem colecionado aí recordes que nos envergonham como brasileiros, enfim. Recorde de extração de madeira ilegal, recorde de ocupação de APA, de terra indígena para o agronegócio, enfim, tudo isso que a gente está falando. E também casos reiterados, como o senhor falou, da pistolagem, matando trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas, enfim. O quanto essa inação do governo federal e, mais que isso, o estímulo a essas atividades criminosas se relaciona com assassinatos e execuções como os que a gente está discutindo agora em São Félix do Xingu. Quando esse governo foi eleito, quando terminou a apuração e o Brasil registrou a eleição dessa quadrilha que está lá no Palácio do Planalto, infelizmente, já naquele momento, há mais de 3 anos, nós visualizávamos que as maiores vítimas seriam justamente o pobre lá do campo, especialmente ali na região norte, aqueles onde a proteção da sociedade civil não chega, aqueles desamparados, os quilombolas, os ribeirinhos. E, infelizmente, essas previsões estavam corretas. Toda semana nós assistimos à morte ou perseguição ou mais destruição da floresta como um todo. E, infelizmente, não há nenhum cenário à vista de uma solução neste ano desses problemas. A esperança, de fato, é que os dias corram de forma mais rápida para nós chegarmos logo no final do ano e acabar com esse governo. Porque somente com a mudança do governo federal é que será possível, via Polícia Federal, nessas situações como esta, dessa chacina, dessas 3 pessoas da mesma família, com a ação da Polícia Federal na investigação e na possibilidade da federalização desses casos, é que, num breve futuro, podemos ter uma esperança de diminuir um pouco essa impunidade. Mas, no quadro atual, olha, é desesperador. Doutor Ney, o senhor citou exemplos aí, se os órgãos competentes do Estado, do Pará ou do governo federal não se mexem, a sociedade civil tem que se mexer. Daí o senhor citou aí a OAB, o senhor citou aí a Comissão Arnes. Mediante tudo isso, né, como é que está o clima entre essas comunidades aí no Pará? É um clima de desespero, sabe? E as pessoas ficam com medo de fazer a denúncia. As pessoas que são ameaçadas hoje e amanhã podem estar mortas. Então, há uma insegurança absoluta no campo, em todas as regiões, e em especial na região norte.
E as pessoas que são vítimas, seja vítima de um policial militar e vítimas em especial dos jagunços e dos fazendeiros, não têm a segurança necessária para ir e contar o que aconteceu. Muitas pessoas que sabem dos fatos e que têm conhecimento não têm coragem de ir na polícia ou mesmo no Ministério Público do Estado do Pará para contar o que sabe. Nós estamos verificando a possibilidade do Ministério Público Federal, desde logo, de forma segura, que possa ouvir as pessoas que sabem como se deram os fatos e quem são os suspeitos e explicar as razões de por que tem pessoas suspeitas. E talvez o Ministério Público Federal, com a sua força que tem, consiga fazer andar as investigações. Mas o clima na região é um clima absolutamente de muito medo. E, infelizmente, o medo ele tem uma razão de ser, porque o latifúndio hoje se sente livre para matar e sabe que não acontecerá nada com quem mandou e com quem contratou o pistoleiro para matar. É uma pena. Porque a impunidade acaba fazendo, né, essa volta. Não à toa, né, Maria Tereza e doutor Ney, que sobre essas questões aí que envolve a não investigação, a não apuração de quem é responsável de fato, entidades da sociedade civil estão recorrendo aos tribunais e órgãos internacionais, né, doutor? É o caso de vocês aí, imagino. Sim, a BJD, não com relação a esses fatos, mas com relação ao número gigantesco e a péssima administração do problema da pandemia, foi levado ao Tribunal Internacional lá em Haia. Agora, recentemente, também a CPI levou as conclusões ao Tribunal Penal Internacional. E nesses casos das mortes no campo, dos ambientalistas, dos defensores e dos lutadores pela posse da terra também, infelizmente. Pena que as cortes internacionais também têm uma lentidão, têm uma ineficácia, e assim, pela inoperância do governo federal, inoperância do governo do estado, as pessoas vão morrendo. Cada semana a gente lamenta, a gente denuncia mais uma chacina. Mas a esperança está logo aí também, não é motivo para um desespero absoluto. Há um desânimo muito grande e um medo generalizado nessa região no Pará. Mas também estamos vendo uma luz no final deste ano e que para o ano que vem, se as pesquisas assim se confirmarem, nós poderemos ter daí sim uma Polícia Federal ágil e uma pressão do governo federal sobre os governos dos estados para que, pelo menos, investiguem, procurem quem são os assassinos, quem foi que mandou matar e leve a julgamento. Mas neste momento, e é ruim, né, como brasileiro, fazermos esse lamento, dizermos que não existe nenhuma esperança, é uma pena, é muito ruim. E aí o que resta às pessoas e às organizações é tentar, na medida das possibilidades, se proteger. Mas neste caso, os pistoleiros foram até a casa das pessoas, executaram os 3, jogaram no rio e desapareceram. Então, por mais que as famílias tenham um lar, tenham um lote, não estão seguras. É uma pena. Sim. Doutor, sobre condenações eventuais em tribunais internacionais, o senhor mencionou a Haia. Queria que o senhor dissesse para a gente teve inclusive essa semana a condenação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual a implicação, para a gente que é leigo, qual a implicação de uma condenação do Estado brasileiro em algum tribunal penal internacional? Neste momento, existe esse debate no Tribunal Penal Internacional em Haia, onde daí o acusado será o Jair Bolsonaro, o presidente, a figura dele enquanto CPF Jair Bolsonaro. Mas vai ser a primeira experiência, digamos, aqui na América do Sul, como um presidente acusado por um crime contra a humanidade. Na OEA, na Corte de Direitos Humanos da OEA, dos Estados americanos, o que é muito frequente é o Brasil, enquanto Estado brasileiro, ser condenado pelo fato de não investigar e não punir mandantes e assassinos
nos conflitos pela posse no Brasil. Essas condenações são muito frequentes, mas o problema é que a condenação acaba se revertendo apenas numa condenação financeira. Não há um reflexo sobre a pessoa do presidente ou do governador. Então o Estado acaba sendo condenado a pagar um valor para indenizar as vítimas. Isso é muito pouco. E, infelizmente, as cortes internacionais não possuem uma agilidade e nem mecanismo para enviar, digamos, uma força multinacional para proteger aquelas pessoas. Claro que em certas situações, as organizações de direitos humanos, percebendo o grau de ameaça, retiram as pessoas do local. Mas retirar as pessoas do local também não é uma solução adequada. Ou então colocar no programa de proteção às testemunhas, que elas precisam desaparecer do lugar, ir para um outro espaço, uma outra unidade da federação. Isso significa que aquelas pessoas deixarão desenvolver aquele trabalho militante que sempre desenvolveram. Sim. Então também não é retirar a pessoa do lugar, não é o melhor caminho. O que nós precisamos realmente, como sociedade brasileira, é evoluir, buscar uma solução e tentar buscar resolver o grande problema da impunidade das mortes no campo. Esse é um grande desafio que o Brasil, com a eleição do atual presidente, nós regredimos 100 anos. Uma pena. Uma pena. Dr. Ney Strozak, advogado, membro fundador da ABJD e colaborador na Comissão Arnes. Doutor, muito obrigada pela participação, boa noite, até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Abraço. Tá certo, um abraço.